Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando a nossa segunda aula do módulo 4, na turma da Escola de Líderes da Igreja, Primeira Igreja Batista Fundamentalista em Feira de Santana. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula. Nós falamos na semana passada, né, aquilo que está escrito aí no nosso módulo, até a página 16. Hoje nós vamos falar sobre o que é a pregação expositiva. Muito interessante a gente perceber o que é, como funciona, que às vezes a gente ouve falar, né? Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais definições, tá? Passar um pouquinho em alguns pontos que são, por si só, muito interessantes para o desenvolvimento desse módulo, né? Então, qual é a natureza da pregação expositiva? Bom, eu falei na semana passada sobre essa ideia de você tirar o nome sermão, né? E usar a palavra mensagem bíblica. É justamente isso que a gente vai tentar explicar. Porque o sermão, muitas vezes, cai naquela ideia de que alguém está tomando uma bronca, alguém está dando uma bronca, né? E não é esse o sentido da pregação expositiva. O sentido da palavra pregação expositiva está ligado a você destrinchar o texto e apresentar e explicar o texto. Nós temos algumas pregações expositivas que foram feitas na Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de Neemias, Atos 2, e nós vamos falar um pouco também daquilo que Deus fala sobre isso. A nossa tarefa, né, tanto como pastor, como irmãos, como líderes, como aqueles que pregam o evangelho, é pegar uma palavra que vem direto de Deus e entregar ao povo, né? No módulo 1, vocês puderam aprender sobre a questão da interpretação bíblica. Ali, vocês têm os pontos que são necessários para fazer uma boa interpretação do texto, para, partindo disso, possamos explicar o texto para aquelas pessoas e fazer com que as pessoas saiam dali, né, mais sabendo mais aquilo que está acontecendo, né, e sabendo aquilo que o texto diz. É interessante quando nós pegamos um texto e nós entendemos qual é o que é que aquele texto quis dizer às pessoas que primeiro ouviram, né, para depois a gente poder passar essa mensagem para as pessoas hoje. Então, quando aconteceu aquilo, aconteceu de que forma? Por que aconteceu aquilo? Né? E aí nós vamos começar a entender por onde caminhar nessa área da pregação. Então, a pregação expositiva ela inclui a proclamação do texto, né, de forma sistemática, organizada, né, isso o texto quer dizer. Se eu pego um texto, vamos pegar um texto aí, Lucas 8, a partir do verso 42, ali, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos começar a explicar desde o princípio. Qual é a nossa ideia? Ler antes, que, né, foi escrito antes, ler o que acontece depois e ler o texto todo em si. Então eu vou saber onde Jesus está, porque diz ali que Jesus vinha caminhando. Caminhando de onde para onde? Né? Nós vamos ver que ele recebe a notícia que a filha de Jairo está doente, e ele no caminho cura aquela mulher do fluxo de sangue para depois curar a filha de Jairo. E de onde ele vem? Bom, ele tinha curado aquele povo ali de Gadara, né, que estava endemoniado, e dali as pessoas pedem, né, de uma certa forma expulsa ele dali. Então, como é que você vai aprender isso? Lendo o texto. Então, você vai organizando o texto e explicando às pessoas, né, colocando o texto para que as pessoas entrem na história, entendam aquela história que está acontecendo ali. Depois você vai explanando o significado do texto para que as pessoas entendam. Então, você vai explicar, né, pegando esse mesmo texto, o que é essa mulher, qual é a mensagem que aquilo traz, aquela mulher estando ali com aquele fluxo de sangue, o que é que ela era. Bom, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que em Levítico diz que aquela mulher estava num momento de impureza. Vai dizer também em Levítico, no capítulo 15, que aquela mulher tinha um problema social ali para ser resolvido, porque ela não poderia andar com as pessoas, e as pessoas se tocassem nela, ou se ela tocasse em alguém, ou se tocassem em alguma roupa dela, as pessoas também ficariam impuras. Então você está trazendo o significado anterior daquele texto para as pessoas entenderem hoje. Tranquilo, tranquilo. Então, quando nós pegamos e vamos explicando o significado da passagem aos poucos, de forma sistemática, organizada, explicando versículo por versículo,
as pessoas que estão ouvindo estão entendendo aquela história. Depois que você já fez, né, essa organização e colocou o significado dela, você começa o quê? A exortar o povo para que obedeça. Então, quais são as aplicações que são feitas? Como que eu posso aplicar esse texto? Né? É aí que eu vou começar. Na pregação expositiva, o pregador é simplesmente um instrumento. O que é que isso aqui quer dizer? É que eu não vou para o texto bíblico com as minhas convicções, mas eu quero ser usado por Deus para entender o texto dele e pregar da forma que o texto dele diz. Eu não vou para lá com a intenção de falar o que eu quero, o que eu penso, mas eu vou para lá com a intenção de falar aquilo que o texto bíblico diz, né? Passando aí, página 17 e 18 do nosso módulo, né? Nós temos aí as características da verdadeira pregação expositiva, né? Primeiro, cabe aqui eu fazer um pouco a diferença do sermão temático. O sermão temático, ele é um sermão que as pessoas pegam um tema, por exemplo, eu posso pegar aqui o amor de Deus, e eu fazer uma busca, né, de uma concordância bíblica, quais textos falam do amor de Deus. Então, eu vou pegar lá o 1 João 4, que é um texto que fala muito sobre isso, e aí eu vou pegar todos os textos que eu possa pegar que falem sobre o amor de Deus. Eu estou fazendo uma pregação temática. É errado fazer essa pregação? Não. Mas ela corre o risco de você fazer uma pregação sem que as pessoas vibrem, sem que as pessoas permaneçam entendendo o texto. Porque você vai ficar pulando de capítulo, de versículo, de livro da Bíblia, e você vai estar falando várias coisas ali sobre aquela mesmo assunto. Então, é uma pregação que não está errada, mas ela acaba não prendendo as pessoas, né? A pregação expositiva, ela se ocupa do texto. Ela vai pegar o texto, uma parte do texto, e pegando essa parte do texto, ela vai fazer com que você entenda aquilo ali e pregue aquele texto, né? Então, as características, ela vai se ocupar, isso que eu falei, né, agora, explicar sistematicamente por parágrafo, na ordem genérica e no contexto em que aparece. Então, nós temos aí muitas coisas para falar. O contexto literário, que é entender como que aquela passagem ela é. Ah, isso é uma profecia, isso aqui é lei, é um evangelho, é uma narrativa, é uma poesia. Como é que literatura é essa que nós estamos explicando? Outra coisa, qual o contexto que ela aparece? É um texto do Antigo Testamento, onde fala sobre um contexto judaico? É um texto do Novo Testamento, onde fala de um contexto, de uma cultura greco-romana? É isso que eu vou me prender e entender para poder explicar o texto. A pregação expositiva, muitas vezes, as pessoas dizem, eu vou pregar durante o ano, eu vou escolher o livro de Gênesis e vou explicar esse livro durante o ano. E aí, cada culto que tem, ele vai pregando uma passagem ali. Tem pessoas que podem fazer essas séries. Não necessariamente uma pregação expositiva precisa ser nas séries, mas ela pode ser feita apenas em um culto. Olha, hoje eu vou explicar a chamada de Abraão. Eu vou me basear em Gênesis 12 e vou explicar Gênesis 12 ali, aqueles versículos, né, que falam sobre a chamada de Abraão, e eu entender aquilo ali. Pronto, eu vou ali pegar o contexto, eu vou entender que o livro de Gênesis é uma narrativa, que o autor de Gênesis, Moisés, ao escrever Gênesis, provavelmente no século XV e XVI, antes de Cristo, ele vai escrever dentro da sua visão, dentro daquilo que ele entende, né? Quando Moisés vem, ele está separado de Abraão há alguns séculos, ele não vive na mesma época de Abraão, mas ele escreve daquilo que ele vem ouvindo como tradição, e ele vai pegar um texto e escrever. Quando eu tenho essa concepção, eu começo a entender melhor, né? E aí eu pego a chamada de Abraão, e aí eu vou começar entendendo que ali é uma narrativa, que é uma história contada. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora entender qual é o contexto da chamada de Abraão. Então, Abraão estava onde? Ah, ele estava em Ur. O que é que acontecia nessa cidade? Quais são as características? Quais a característica do povo dele? Para poder entender por que Deus manda ele sair da parentela dele. Nós podemos, inclusive, ali naquele texto de Gênesis 12, trazer uma fundamentação para o que era a igreja. É bom que os irmãos possam entender isso. Eu não estou dizendo que no Antigo Testamento há uma igreja. Não é isso, tá? Só para que os irmãos entendam. Ali nós temos uma fundamentação, uma forma como
Deus fala a Abraão, saia da tua terra. Qual o nome que é usado para a igreja no Novo Testamento? Eclesia, que quer dizer chamados para fora. Não é? Então, nós temos algumas ligações que podem ser feitas ali dentro daquele texto e trazer isso para os nossos dias, explicar para os nossos dias. Então, assim como Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, dos seus maus costumes, da do politeísmo, né, do seu relacionamento com vários deuses, nós também hoje somos chamados a sair do mau comportamento, nós somos chamados a sair, às vezes, da religião falsa que praticávamos, né, uma série de coisas que nós fazemos de errado, nós somos chamados para fora. Isso envolve o Ministério da Reconciliação, em 2 Coríntios 5. Então você começa a fazer as ligações do texto com o texto, para você entender aquilo que o autor quis passar para nós. Não é? Então, olha que eu já venho para o Novo Testamento fazendo uma aplicação. É isso que nós vamos pegando dentro do texto bíblico e explicando. Claro que não pode ser feito assim como eu fiz, de forma resumida, por alto, solta. Eu tenho que ir explicando, um a um, aquilo. Não é? Ela faz jus ao verdadeiro sentido do texto, né? É a intenção original do autor. Utiliza-se de ilustrações e exemplos que são bíblicos e relevantes. Olha, isso aqui nós vamos aprender mais à frente, mas o uso da questão das ilustrações. As pregações não podem ser simples contos de história, simples ilustrações. Nós podemos ilustrar e devemos ilustrar para tornar o conhecimento mais palpável, né? Mais fácil de ser entendido. Mas nós não podemos viver em um texto e só fazer ilustração, só contar historinha. Hoje, infelizmente, a gente tem alguns pregadores que têm se utilizado como é que eu posso dizer, de um stand-up gospel, não é? Eles vão é, 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 fazer piadinha, contar história, e acaba saindo do texto. Lê um versículo bíblico, ali como desculpa para iniciar, e o que se segue depois é uma palestra ou um show de horrores, né, quando se fala em humor no púlpito. Não há necessidade. Não estou dizendo que não pode haver uma história engraçada no púlpito, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que não pode ser toda a pregação uma história engraçada. Não é isso. Ali, a palavra de Deus, ela não foi chamada para fazer as pessoas rirem, para que as pessoas vivam rindo, brincando, mas ela foi usada para nos trazer o convencimento. Convencimento do nosso pecado, convencimento dos nossos erros, o convencimento de que nós precisamos a cada dia nos moldar à imagem de Cristo, e é isso que a mensagem vai passando. Tá bom? Então, eu não sou contra as histórias engraçadas, eu acho que não é isso, mas eu acho que uma pregação não pode ser só isso, né? Ela pode possuir até um momento de descontração e tal, mas o foco da mensagem é na mudança de vida do outro, né? Procura aplicar os princípios e verdades extraídas do texto às necessidades da sociedade contemporânea. Então, como nós pegamos um texto e trazemos para os nossos dias, né? Que transporte é esse? Por exemplo, pegando qualquer livro do Antigo Testamento, ali os 5 primeiros livros, o Pentateuco, nós estamos numa distância de 3.500 anos, mais ou menos. Então, nós vamos entendendo que nós temos uma distância enorme entre as épocas e nós precisamos fazer o transporte. Esse é o processo de aplicação, ó, essa parábola que nós tiramos de um lugar e levamos para outro, né? Eu não sei se aqui vai ser possível, mas o transporte é você pegar de um ponto aqui e trazer para outro ponto. É isso aqui que eu estou falando. Esse transporte é o que nós chamamos de aplicação. Então, eu peguei um texto que tinha um significado aqui, peguei uma sociedade aqui hoje e trouxe esse texto para essa sociedade, de forma bíblica e relevante, né? Eu vou pegar alguns textos, nós vamos explicar isso aqui, tá? Tem 2 pregações aqui que eu quero que a gente olhe na nossa Bíblia e nós vamos ver um pouquinho disso que eu estou falando. Exorta e desafia o povo a corresponder de forma obediente à mensagem da palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, nós não estamos pregando a Bíblia. Irmãos, a Bíblia precisa ser pregada para que as pessoas entendam e obedeçam. Este aí é o curso da transformação de vidas, né? Este é o curso que nós vamos tomar quando estamos pregando o Evangelho, para que as pessoas possam entender a função daquele Evangelho para a nossa vida. Abram a Bíblia de vocês no livro de Neemias, no capítulo 8,
Eu vou explicar um pouquinho esse texto para que os irmãos possam entender, né, muita coisa do que é falado sobre pregação expositiva olhando um texto bíblico, tá bom? O Neemias, ele é um livro que fala da reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Provavelmente século 5, 6 antes de Cristo, né? Não, me perdoe, século 5 antes de Cristo, é ano 400 e alguma coisa, não estou com a data exata agora. E Neemias, ele vai ser mandado para Jerusalém, ele é um copeiro do rei, uma figura muito importante da época está com ele, que é Esdras, não é? E eles reconstroem aquela muralha em tempo recorde. E aí, depois da reconstrução, acontece aquele momento das contribuições para o templo vai sendo arrumado, e aí Esdras vai ler o livro da lei diante do povo, não é? E o livro da lei é o Pentateuco, tá bom? Então Esdras vai ler, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Diz assim: Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. É interessante entender aqui, esta palavra, chama a atenção aí, se vocês puderem marcar, todo o povo se reuniu como um só homem. Nós vamos ler o livro de Atos 2 depois, e eu vou mostrar essa relação de todos que está aqui escrito. Pastor, como é que a gente começa a entender? A gente começa a entender observando os detalhes. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Eu preguei ontem sobre a mulher do fluxo de sangue, vou pedir e colocarem coisas que vocês aprenderam que vocês não sabiam. Se você já sabia de tudo que estava ali, você diz, não, pastor, eu já tinha estudado aquele texto, eu já sabia tudo aquilo que o senhor falou. Não, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Para que é esse exercício? Para vocês começarem a fazer análise de pregação. Essa análise é para você medir se o pregador é bom ou ruim? Não. Essa análise de pregação que vocês muitas vezes vão fazer é para que vocês possam melhorar o seu, como é que eu posso dizer? Que vocês possam melhorar a sua organização para quando você for pregar ou quando você for fazer um estudo. Uma das coisas que nós devemos ter, que nós aprendemos no módulo 1, é a questão da curiosidade. Então, quando eu leio um texto, por exemplo, quando eu leio um texto como esse, assim, todo o povo se reuniu como um só homem. Como um só homem? Por quê como um só homem? O que é isso? Ou seja, todo o povo queria realmente a mesma coisa. Todo o povo estava unido naquilo. Quando a gente pega em Atos 2, os irmãos vão ver, todos que estavam ficaram cheios do Espírito Santo. Todos falavam em línguas. Olha, você vai perceber, se você ler o capítulo 2 de Atos, se você for marcar todas as vezes que aparece a palavra todos, a gente vai perceber algo muito interessante, que Deus está trabalhando na vida de todos. Quando é que uma igreja ela demonstra um crescimento, um avivamento? Quando todos estão no mesmo propósito. É possível, pastor, todas as pessoas dentro de uma igreja, na diferença, estarem dentro de um propósito? Olha, não é muito fácil, mas eu não posso dizer que é impossível. Mas eu posso dizer aos irmãos que é difícil acontecer, mas o que é que nós temos que perseguir? Isso, que todos tenham essa mesma unidade, né? Então, nós vamos aprender na segunda parte desse módulo sobre a questão do ministério pastoral. Uma das funções do pastor é tentar, muitas vezes, motivar as pessoas através da palavra de Deus, para que todos tenham o mesmo objetivo, não é? Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Olha, para que a pregação seja correta, as pessoas precisam ser capazes de entender. Ser capaz de entender é quando nós vamos dividir. Para quem nós vamos falar? Nós vamos falar para adulto. Por exemplo, quando eu estou elaborando uma pregação, eu procuro saber quem são as pessoas que estarão. Quando chamam assim, diz, olha, nós vamos, é uma pregação na igreja, um aniversário de igreja, eu procuro saber, é normal, na igreja normal? Tudo bem. Então, eu já sei que a plateia maior é adulta. Os irmãos que estarão ali, adultos e jovens. Não é? Quando você vai, um culto jovem, então eu tenho que entender o culto jovem. Quem são as pessoas? Não é? Qual a realidade? Às vezes aqui em Feira a gente percebe, olha, é tal bairro, é tal igreja. Então você percebe a realidade daquelas pessoas.
não é? Eu tenho pregado em algumas igrejas e eu vou, que lugar é? Tal lugar. O pessoal é de onde? Ah, de tal igreja, tal igreja, tal igreja. Então eu vou começando a pesquisar sobre aquela igreja para entender a realidade dela. Porque eu quero mudar a mensagem? Não, porque eu quero usar os pontos de contato corretos para que todos entendam o que eu estou falando. Por exemplo, você vai pregar na zona rural, eu fui pregar na zona rural aqui, eu fui saber o que era cultivado lá, o que é que tinha lá. Isso como? Eu fui pesquisando como investigador? Não. Conversando com o pastor, e aí, o que é que vocês plantam aí? O que é que tem aí? Coisa, na roça e tal. Ele foi me explicando. As pessoas vivem aí mais do campo, vêm muito para a cidade, trabalham mais na cidade e vivem no campo, ou vivem do que o campo produz, trabalham aí. Então, por que eu estava perguntando isso? Numa conversa informal perguntando isso, aquele que está de fora vai dizer, não, acho que ele só quer entender mesmo aquilo que está acontecendo, né? E só quer saber um pouco da realidade daqui. Mas ninguém percebe que você está apenas colhendo informações para que, na sua pregação, você possa escolher os pontos de contato corretos. Né? Então não adianta você ir para um lugar e você chegar lá, pregar bonito, tentar falar em grego, né? Tentar falar no hebraico com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão entender nada. Né? Uma certa feita a gente estava numa pregação, era num local onde as pessoas eram mais acadêmicas, e a pessoa falou uma palavra em grego, né, de forma errada a pronúncia. Ela fez uma pronúncia mais ligada ao inglês do que ao próprio grego. Talvez as pessoas que não conheciam grego ali, passou. Mas aquelas que conheciam grego, não passou. Ficou assim, e aí ficou um negócio meio, sabe, ruim de ouvir. Por quê? Porque ela tentou usar de uma coisa para mostrar um conhecimento, quando na verdade ela poderia dizer, olha, a palavra grega para essa palavra aqui, ela quer dizer isso, isso e isso. Somente, sem precisar dizer o que era. Né? Se ela não tinha segurança na sua, na sua, na sua pronúncia. Né? Porque às vezes a gente tenta, de uma certa forma, é uma coisa que nós temos que ter cuidado, os líderes, tenta aparecer um pouquinho, sabe? E quando a gente tenta fazer isso, a gente acaba chamando a visão do povo para nós, e nós não devemos chamar para nós, mas sim para a palavra de Deus e para o que a palavra de Deus traz. Né? Então, isso é interessante aqui, questão de você saber quem são as pessoas, né? E para que você possa trazer um conteúdo que a pessoa entenda. Era o primeiro dia do 7º mês. Isso aqui vai ser interessante, porque vocês vão perceber aqui quanto tempo eles vão ficar, para vocês seguirem o texto, e vocês vão perceber aí depois. Tá? Nós não vamos ler todo, mas os irmãos vão perceber. Quando vocês estão lendo, anotem essas datas. Né? Ele começa dizendo aqui no verso 1 que chegou o 7º mês, e aqui ele está dizendo que era no primeiro dia. Verso 3. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Qual é o amanhecer lá? É nossas 6 horas da manhã aqui, mais ou menos, tá bom? O amanhecer deles é o mesmo nosso. Em outras versões deve dizer aí hora primeira, alguma coisa assim. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Na presença dos homens e das mulheres, do que podia entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos a ouvir a lei. Mais uma vez, o todos, está vendo? Percebam isso. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. Olha, a ideia do púlpito, né? De estar num lugar que tem um lugar mais alto, que seja mais fácil de ouvir. A gente pode pegar Jesus ali nas montanhas, principalmente no Sermão do Monte, ele se coloca num lugar mais alto, né? Para que seja mais fácil de ouvir. Que fizeram para aquele fim. Eu estava em pé ao lado dele, à sua direita, ele vai dizer quem estava à sua direita, né? Verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Tem igrejas que permanecem ainda com esse costume. Pastor, eu posso usar isso aqui como um texto para dizer que é uma doutrina, que todas as vezes que for ler a Bíblia tem que ficar de pé? Não, você não pode usar. Porque esse texto, como eu falei, nós temos que olhar que ele é um texto, uma narrativa. Ele está contando um costume daquele povo. Então, se eu disser que isso aqui é uma doutrina, eu tenho que pegar toda a doutrina, tudo aquilo que é escrito sobre os judeus e transformar em doutrina para os nossos dias. Eu posso dizer que aqui há uma reverência. Eles ficavam em pé por reverência e não por outra coisa, né? E não como uma mandada. Era mandado que fosse feito assim e hoje tem que ser feito assim. Não. Tem igrejas que permanecem, tem igrejas que fazem isso até hoje. Quer dizer que estão errados? Não, não quer dizer que estão errados. Estão aplicando esse texto de uma forma que eles entendem
e que possa ser feito mostrando que as pessoas precisam ter reverência para a palavra. Está errado, na minha maneira simples de olhar, não está errado. Eu só não posso criar como regra, como determinação. É assim ou não é? Não pode ser feito. Para mim, eu acho que o texto não nos leva a isso, né? Verso 6. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esse texto vai falar daquilo que estava acontecendo ali, mas olha como é interessante o verso 8. O verso 8 vai dizer assim: eles iam lendo o livro da lei, explicando claramente, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, olha, aqui está, interpretando, explicando. Qual é a finalidade, qual é o objetivo disso? O entendimento do povo. Essa é a nossa visão quando falamos de pregação expositiva. O povo estava explicando. E se vocês forem ver o texto depois, vocês vão perceber que existiam pessoas capazes lá embaixo que iam explicando a eles. Não só quem estava aqui no púlpito, como Esdras, mas lá embaixo as pessoas iam explicando. O que é que isso provocou? Isso provocou a tristeza do povo. Ou seja, o povo ficou triste porque foi convencido do seu pecado. Aqui mostra um verdadeiro avivamento. Vamos pegar o verso 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia, né, aquele primeiro dia do sétimo mês, é consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso vocês não devem prantear nem chorar. Olha, as pessoas estão chorando arrependidos, mas eles dizem: olha, vocês não devem nem chorar nem prantear. Por quê? Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Verso 10. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Ou seja, festa, alegria. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. A mostra do amor ao próximo. Né? Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Irmãos, olhando esta parte, muita gente já disse isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Algumas pessoas usam até essa passagem para falar em danças, para falar em estarem felizes, em cantando em casa e tal. Qual é o contexto imediato da alegria do Senhor ser a nossa força? Ouvir a palavra, entender a palavra, ser convencido do nosso pecado e da real necessidade que nós temos de andar com Deus. Então, a alegria do Senhor é a minha força quando eu entendo a sua palavra, quando eu me convenço do seu pecado e quando eu sou impelido a colocar em prática. O povo chorava, essa era a reação. A Bíblia é explanada, é explicada, e as pessoas choram, se convencem. Elas se entristecem olhando para a vida delas, não olhando para a vida do outro, mas delas propriamente. E aí segue o verso 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, pois tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Olha, a alegria é porque entenderam, é a compreensão. Verso 12. No verso 15, vai dizer assim: saiam para os montes, né? Assim publicaram e anunciaram toda a sociedade em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Aqui, se vocês entenderem, é a festa dos tabernáculos que vai acontecer aqui, né? Então, eles começaram a obedecer, a entender que aquele período era o período de comemorar essa festa dos tabernáculos. E imediatamente eles estavam voltando a fazer aquilo. Por quê? Porque estavam vindo de um cativeiro do qual não estavam fazendo as festas. Eles não realizavam as festas porque estavam presos, cativos, dentro de uma outra cultura. E a partir de agora, aquela cidade estava sendo restaurada para que eles voltassem a ter uma vida com Deus e realizar os rituais que eles tinham. É assim, meus irmãos, que a gente vai pegando um texto e vai entendendo a questão da exposição do texto, né? E aí nós vemos aqui nessas passagens os elementos dessa exposição. Quais são? A explanação, para dar a compreensão, ou seja, você explicar texto a texto, a instrução, que é o ensino, a convicção ao povo, a reação que as pessoas tiveram, e que essa reação deve ser uma reação à obediência, não é?
o povo foi confrontado ali e ficou convicto. O avivamento é isso, né? A convicção que ele precisa mudar de vida. Pregações positivas, irmãos, é isso aí. Talvez a gente pare e diga, é muito bom ver alguém explicando o texto, parece meio que uma aula e tal, quando a gente está ali, mas, irmãos, é a forma como Deus deixou para a gente ensinar. Você quer ver como isso também é interessante? Peguem o texto de Atos 2, vamos ler esse texto também, entender um pouquinho ele. É um texto muito conhecido, mas às vezes a gente deixa passar muita coisa dele, porque acaba não entendendo. Então, Atos 2 é o primeiro sermão de Pedro após a descida do Espírito Santo. Se nós olharmos o livro de Atos, né, Atos 1,8, diz que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, meus mártires, não é? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui é Jerusalém, aqui acontece a descida do Espírito Santo e as pessoas acham que eles estão ali bêbados. E Pedro pega a palavra no verso 14. Então Pedro levantou-se junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Olha, Pedro se vira para as multidões. Pedro vai dizer algo às multidões. E a primeira coisa que ele vai dizer a essas multidões é a partir do verso 17. Ele vai citar textos, né? Especialmente aqui o texto de Joel, capítulo 2, 28 e 32. Ele vai explicar, ele vai citar aquele texto. Ele vai dizer, olha, verso 16, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Olha, ele diz, lembram do que Joel falou? Aquilo que Joel falou é o que está acontecendo hoje. E aí ele vai citar no verso 28 ao 32. Verso 22, aí ele vai se direcionar agora, primeiro ele se direcionou a quem? A multidão, no verso 14. Agora ele vai se direcionar aos israelitas, ele vai dizer, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, olha, ele vai fazer mais uma citação aqui de Davi, que se encontra no Salmo 16, de 8 a 11. Então, esses versos que estão aqui, do verso 25 ao verso 28, é uma citação do que está escrito lá em Salmo 16. Ou seja, ele está pegando textos e explicando o texto dentro de uma relação ali do que ele quer mostrar para as pessoas. Então, ele quer apresentar Cristo. Aquelas pessoas não sabem o que está acontecendo em Atos 2, mas ali ele está mostrando, olha, aconteceu o que estava predito, e vocês mataram esse Jesus. Esse Jesus é aquele do qual Davi falou. E aí ele vai citar. Pastor, ele vai citar, olha, estava escrito no Salmo 16. Não, não vai citar isso, porque essa mudança, essa separação de capítulos e versículos da Bíblia, ela é uma coisa nova. Por exemplo, a Bíblia foi dividida em capítulos no século XIII, pós-Cristo, não é? 1200 e alguma coisa. E foi dividida em versículos 1500 e alguma coisa, para facilitar para nós hoje. Tá? Então, essa divisão de capítulos e versículos não é nossa, só para a gente entender. Ele vai citar o texto e aquelas pessoas que estão lá vão entender que aquilo está escrito no livro de Salmos. Eles vão saber isso. E aí ele vai continuar pregando, depois ele vai citar mais uma vez o Salmo 110, a partir do verso 35. Ele vai explicando, falando para aquelas pessoas. E aí, olha o resultado disso. Verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmão? Mais uma vez, eles são convencidos através da pregação bíblica daquilo que eles precisam fazer. Olha, você disse tanta coisa aí, o que é que eu vou fazer agora? O povo lá também, de Neemias, olha, você leu aqui a lei, nós estamos convencidos, somos tristes, porque nós vimos desobedecendo a Deus, e agora nós queremos obedecer. Aqui as pessoas estão na mesma coisa. Aí Pedro, no verso 39, não vai alisar, vai dizer, olha, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então perceba,
Pedro está dizendo, olha, depois de tudo que eu preguei e apresentei Cristo para vocês, mostrei que ele morreu, ressuscitou, que era um plano de Deus para a vida de vocês, agora vocês precisam se arrepender do seu pecado. Agora vocês também poderão receber o dom do Espírito Santo. E o próprio Jesus já tinha pregado para eles em João 14, a partir do capítulo 14 até o capítulo 16. O próprio Jesus já tinha dito a ele, né, a eles que ele iria, mas deixaria o Consolador. E aqui, quando ele vai para os céus, ele deixa logo em seguida o Consolador de forma permanente. Aqui ele vai dizer, você vai receber o Espírito Santo. E aí ele vai falar no final, e ele vai no verso 41 dizer assim, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É muito interessante a gente entender isso aqui, porque nós percebemos que era um grupo de 120 pessoas. Basta você voltar no mesmo livro de Atos, capítulo 1, verso 15. Pastor, mas como é que eu vou fazer numa pregação para me lembrar disso? Você precisa ler mais do que está proposto para você entender. Então, quando você for pregar no livro de Atos, a ideia é que você leia todo o livro de Atos, né? Para que você tenha um conhecimento de toda a história, de tudo que vai acontecendo ali, para que você possa dizer, olha, o efeito disso é prolongado por muitos anos, né? Por muito tempo. Em Atos 1, verso 15, diz assim, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, Pedro está no grupo de mais ou menos 120. Esses são aqueles todos que ficaram cheios do Espírito Santo, né? Como diz Atos 2:4, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. A partir desses 120, dentro de Jerusalém, nesse mesmo lugar, no verso 41 diz que naquele mesmo dia houve um acréscimo de 3.000, de quase 3.000 aproximadamente, né? 3.000 pessoas. Então percebam o efeito que a pregação expositiva tem. Quando eu falo aquilo que Deus mandou, não quando é aquilo que eu quero falar, né? A nossa situação de hoje está muito parecida com aquilo que está escrito em Amós, capítulo 8, verso 11. Em Amós, capítulo 8, vai falar sobre a fome de se ouvir, né? Paulo também vai falar sobre isso, quando ele fala, né, que as pessoas iriam buscar, né, como comichões, né, aquilo que dá coceira nos ouvidos, né, elas não têm o conhecimento da palavra, elas estão, qualquer coisa para elas é bom. E hoje a gente tem, irmãos, nosso manual aqui vai dizer que nós temos muita gente ignorante, infelizmente, irmãos, é verdade. Infelizmente é verdade. Nós temos hoje vivemos no meio de pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus, que não querem nenhum conhecimento. As EBDs hoje deveriam estar mais cheias, mas de uma certa forma estão mais vazias. Por quê? Porque as pessoas não querem, né? Amós capítulo 8, verso 11 diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No verso 12 diz assim, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Irmãos, é muito sério esta palavra para os nossos dias. Então nós que estamos à frente da igreja, na liderança, nós precisamos ter esta necessidade de pregar a mensagem, pregar o evangelho, de fazer com que o evangelho seja conhecido por todos, de que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus, que a gente sempre aponte nas nossas pregações a palavra de Deus, né? O verdadeiro problema é que enquanto inúmeros sermões são pregados hoje, né, ou mensagens bíblicas, a maioria contém mais palavra do homem do que palavra de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que o senhor prega 30 minutos, 40 minutos, eu não prego 1 hora, não prego 1 hora e 20? Porque eu estou ali para falar apenas o que a Bíblia diz. Às vezes você quer passar muito tempo falando, você se torna cansativo, e você faz também com que as pessoas saiam da palavra de Deus. A minha intenção numa pregação é manter as pessoas firmes, escutando apenas a palavra de Deus, concentradas no texto bíblico e naquilo que o texto bíblico diz. Então, o que eu puder fazer para que ela fique concentrada no texto, eu vou fazer, né? Deus promete abençoar a sua palavra e não as nossas palavras. É interessante isso.
No livro de Isaías, capítulo 55, no verso 11, diz assim. Nós vamos ler do verso 10 e o verso 11. Isaías, capítulo 55, verso 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, qual é a palavra que não volta vazia? É a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é o meu entendimento, não é aquilo que eu acredito, mas é tão somente a palavra de Deus. Quais são os aspectos negativos? Não é? O que é que nós temos como negativo da mensagem? Isso que nós estamos falando aqui é uma realidade, que eu falei, né? Eu voltei aqui o slide para que os irmãos percebam, mas quais são as características hoje? Usam muito pouco a palavra de Deus, colocam ela como passagem ou usam como um trampolim. Isso é simples. É assim, as pessoas dizem, hoje eu quero falar sobre Instagram. É uma coisa que o jovem, né? Vamos falar para jovem, falar sobre Instagram. Mas eu vou falar porque tem irmãos que estão usando assim, assim, assado, assim, assado. Eu vou procurar aqui um versículo bíblico, mais ou menos, para que eu possa jogar aqui o versículo bíblico e depois eu vou falar tudo que eu quero no Instagram. Isto é uma pregação expositiva? Não, não é. Isto você achou um texto bíblico como desculpa para expressar sua opinião. Aí é complicado. Por quê? Hoje, o que é que a gente fala muito, principalmente para os jovens, os pastores mais jovens que estão começando agora, essa turma mais nova, que estão voltadas muito para o estudo da filosofia, estão voltadas muito para o estudo da história, né, ou da programação neurolinguística, né, tentando, de uma certa forma, aprender a como melhorar a sua retórica ou falar coisas diferentes para que as pessoas se encantem pela fala. Essas pessoas estão indo por um caminho errado. Elas estão pegando apenas uma oportunidade ali no texto bíblico para falar o que pensa. Daí não tem nenhuma fundamentação bíblica, não tem a presença real do Espírito Santo para trazer transformação para a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém é a palavra de Deus. Quem vai agir através da palavra de Deus é o Espírito Santo. Se é um pensamento seu, uma filosofia sua, não vai agir. Deus não vai agir no seu pensamento, na sua filosofia. Tá? Só para deixar claro, que às vezes a gente acha que aquilo que a gente sabe é muito. Olha, pode ser muito bom o que você sabe, o que eu sei, muito bom. Mas é melhor aquilo que Deus nos mandou falar. Né? Outra coisa também promove uma cosmovisão de sucesso que se baseia em números, tamanho e aparência. Olha, toda igreja deve ter a vontade de crescer, de aumentar de número, né? De melhorar como igreja. Isso é fato. Mas eu não devo fazer do ministério, da igreja, da pregação, uma forma de aumentar o número de membros apenas. Nós buscamos um aumento de número na quantidade, mas nós buscamos ainda mais o aspecto qualitativo do cristão, a mudança de vida, a transformação dele, né? Tem sermões aí que eles entretêm mais do que instruem. Aquilo que eu falei dos sermões, né, o stand-up, aquelas brincadeiras e tal, que ficam naquilo. Há um momento para o entretenimento. Por exemplo, para o jovem, eu acho que no culto jovem tem que ter um momento para entretenimento. Mas na hora da pregação, é pregação. Os jovens entendem, eles sabem o que está sendo falado. Agora, se eu vou basear o ministério jovem no entretenimento, eu vou ter um sério problema. Hoje, nos nossos dias, nós temos um grande problema com os jovens. Nós fazemos um evento, né? Vamos botar o nome de evento. Dia da juventude, vamos fazer aqui um almoço, nós vamos fazer aqui um dia de brincadeira, futebol. Vai lotar quando você for. Vai vir jovens de outra igreja, vai ser uma festa. Nós vamos hoje fazer um culto, uma pregação sobre o mercado de trabalho ou sobre a vida com Deus. Meus irmãos, não esperem o mesmo público que não virá. Infelizmente não virá. Mas o que é que nós devemos nos esforçar pela segunda parte?
sem deixar de mão o entretenimento. Mas a primeira coisa que nós temos que promover para um jovem, para quem quer que seja, é a palavra de Deus. Aí nós podemos pegar, pastor, nós temos aqui um grupo muito forte na nossa igreja de terceira idade, o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer um entretenimento aqui com eles. Faça, mas não tire a palavra. Não deixe de ter um momento de palavra. Ou você faz apenas um momento de descontração, mas você faz também um momento de palavra. No ministério com jovens, o que é ideal é que seja feito por mês, né, um culto a cada semana, claro, se você tem juventude para isso. Se não, você faz um culto a cada quinzena. Você faz um culto, no outro você tenta fazer um estudo. Pega um tema muito interessante. A gente fez um tema, só para que os irmãos possam entender, sobre namoro. E aí nós vamos pegar textos bíblicos que falam sobre a questão do namoro, ou como era o contexto judaico do namoro, para a gente tentar explicar um pouco ali daquela ideia. E aí no final a gente fez uma coisa muito interessante, que foi pegou duas tangerinas, uma tangerina com casca e uma sem casca. E aí a gente passou essa tangerina na mão de todo mundo. No final eu perguntei quem queria com casca e quem queria sem casca. Eu estava falando de namoro. Ou seja, eu deixei para o final apenas uma ilustração, uma parte de entretenimento que causou brincadeiras entre eles e tal. Ficou muito bom. Mas o que é que ficou primeiro? Durante uma hora, o que é que eu fiz? Eu expus textos bíblicos que falam sobre o namoro, sobre o compromisso, sobre como é uma vida de namoro, qual é a intenção de quem está namorando, o que é que eu estou buscando, se aquela pessoa que eu estou namorando, que eu estou interessado, está no mesmo propósito que eu. Então, tudo isso a gente vai colocando. No final, você fala sobre a questão de preservar-se, você fala sobre a questão de você ser alguém com casca, não é? E não alguém sem casca. Então, quer dizer, olha, tudo isso vai contribuir. Quando as pessoas saem dali, provavelmente a ideia principal que eles saem, aquilo que trouxe graça para eles, foi a tangerina. Mas eles vão entender claramente o que eu quis falar com a tangerina. Então, o resultado foi bem obtido, foi excelente. Então, a gente toca o caminho e segue outras coisas parecidas, não é? Então, é isso que eu preciso colocar dentro do texto bíblico, dentro da pregação. E muitas vezes hoje não tem. Hoje é como está dizendo aqui, prometem saúde, riqueza, prosperidade material. Será que é isso mesmo? Será que aquele que não tem bens materiais é porque é alguém que Deus não abençoou? É isso que o texto bíblico diz? Claro que não. Né? A gente tem textos bíblicos que a gente pode dispor, falar sobre isso. Apresentam uma visão incompleta e imprecisa sobre Jesus Cristo. Eles não estão preocupados em apresentar Cristo, mas em se apresentarem. Não é? Sugerem solução não bíblica, como a psicologia secular. Isso é muito complicado, irmãos. Por exemplo, pastores que não são formados em psicologia ou psicanálise ou qualquer uma dessas, né, áreas do comportamento humano, eles não podem fazer terapia psicológica com as pessoas, porque não tem formação para isso. O que é que nós tentamos e estudamos? A palavra de Deus. Para quê? Para fazer um aconselhamento bíblico. Olha, o que você está passando, hoje, por exemplo, nós vivemos muita questão de depressão. Há depressão na Bíblia? Com certeza. Não a palavra depressão, mas há comportamentos em que as pessoas sentiram que são parecidos com a depressão. O caso clássico para isso é Elias. Então, se você explica a vida de Elias para aquelas pessoas, elas vão entender, elas vão perceber que elas talvez estejam na caverna também. Né? O aspecto negativo é que evidencia uma baixa e fraca visão da suficiência das Escrituras, ou seja, eles acham que a Bíblia não é suficiente, que precisa de outras coisas. Né? Eles manipulam as reações através de apelos, shows e um discurso bem elaborado. Hoje, quando alguém me pede, pastor, eu queria que o senhor me ensinasse a pregar, até um membro da igreja, falar só primeiro eu tenho que aprender, é uma coisa que a gente nunca sabe, a gente vai aprendendo com o tempo, mas você quer aprender a interpretar um texto para explicar melhor ou você quer aprender a oratória? Porque hoje a maioria das pessoas querem a oratória, querem o discurso bem elaborado, querem aprender a falar bem para serem reconhecidos como assim, olha como ele fala bem e tal. E não é isso, não é para isso que nós somos chamados, né? Claro que com o tempo você vai melhorando a sua oratória, a questão retórica da argumentação bem feita. E você vai, com o tempo, você vai se preparar para isso. E Deus vai lhe capacitando nisso. Mas o ponto-chave que nós temos que nos preocupar não é com isso. O ponto-chave da nossa preocupação é aquilo que nós vamos falar. Então, é a interpretação bíblica. Né? Outra coisa ruim é que
nessas pregações que a gente vê por aí, o arrependimento e o novo nascimento não são necessários. É assim, a gente só fala daquilo que a gente vive. Né? Um aluno ontem na EBD perguntou, pastor, por que não se fala muito de céu e inferno? Eu falei, meu irmão, porque não se vive muito essa realidade. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. É o que eu vivo que eu falo. Né? Então, a partir do momento em que eu estou pregando ali algo, é porque aquilo, durante a semana, falou comigo. Então, quem é que vai falar sobre essa necessidade de céu, essa condenação eterna? É aquele que está focado nisso, que está entendendo isso. Olha, eu estou caminhando para o céu. Deus me livrou do inferno. Então, quando eu pregar, eu vou colocar essa realidade para as pessoas entenderem. Ou seja, eu preciso ser bruto para falar isso? Eu preciso ser grosso para falar isso? Não, não preciso, mas eu preciso falar. De forma amorosa, forma simples, educada, mas devo falar. A verdade deve ser dita. Às vezes a gente não fala com medo do outro. Não, fala de forma tranquila, mas fala. Não é? Muitas vezes a gente está preocupado em dizer o que as pessoas querem ouvir. Né? E a gente não deve se preocupar com isso. O que é que o texto quer dizer? O texto quer dizer isso. Nesse texto de Neemias, o que é que acontece? Neemias está dizendo que as pessoas precisavam de arrependimento. Pedro está dizendo, arrependam-se. Israelitas, vocês mataram. Está dizendo a verdade. Está sendo duro, mas está dizendo a verdade. Não é? Então, isso serve para que a gente possa entender como é que está sendo o nosso mundo hoje de pregações. Qual a ideia, pastor, do texto? Qual a ideia desse ensino? É fazer com que a gente se torne críticos de sermões? Não. É fazer com que a gente entenda e perceba o que é que a gente quer para a nossa vida. Eu quero ficar sendo enganado? Com certeza não. Eu quero melhorar. Eu quero aprender mais. Então eu vou buscar ouvir de quem tem mais para me dar. Esse é o ponto. Quais são os aspectos positivos? A autoridade da palavra, ou seja, nós pregamos aquilo que a palavra diz. Nós entendemos que o povo precisa ouvir a verdade, não a nossa verdade, mas a verdade que a palavra tem. Né? Esse texto é muito conhecido. João capítulo 8, verso 31, 32, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha, ele está dizendo aos judeus, as pessoas que creem nele ali, diz o quê? Se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. E aí sim, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está dizendo que tudo que aquele judeu sabia, toda aquela tradição oral que eles colocavam em prática, aqueles rituais que estavam fora da Bíblia, mas eram rituais dele, que depois vai ser compilado, né, no Talmud e na Mishnah, o que é que está acontecendo? Eles agora estão vendo outra coisa. Eles estão enxergando outra coisa. E aí Jesus vai dizer, olha, se vocês permanecem na minha palavra, não é na palavra de homens, não é nos costumes humanos, mas é na minha palavra. Vocês serão meus discípulos, ou seja, aqueles que me imitam. E aí sim conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Os libertará de quê? Dos erros grosseiros que vocês cometem, porque estão presos à verdade de homem. Então, essa necessidade que Jesus fazia com eles, passava para eles. Não é? A palavra tem o poder para trazer convicção e transformar pessoas. Que palavra é essa? Palavra de Deus. Né? Hebreus 4,12 vai falar sobre a eficácia, né? Dividir alma e espírito. Trata os verdadeiros problemas das pessoas. Irmãos, os verdadeiros problemas das pessoas, como eu falei na questão do aconselhamento bíblico, devem ser tratados à luz da palavra de Deus. E, acima de tudo, vão demonstrar a suficiência da palavra. Ou seja, a palavra é uma autoridade, ela é a verdade, ela tem o poder para trazer a convicção e transformar pessoas. Então, ele saiu convicto, né? João 16,8, e diz lá que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e vai tratar os verdadeiros problemas que as pessoas têm. E aí nós vamos sair dizendo, olha, a palavra de Deus é suficiente para mim. Eu não preciso de nenhuma outra coisa, eu preciso de filosofia, eu preciso de psicologia, não preciso nada disso. Eu preciso daquilo que vem da palavra de Deus. Tem coisa na psicologia que fala exatamente o que o texto bíblico fala. Ok, a minha baliza vai ser o texto bíblico, não o que a psicologia diz. Entenderam? Nesse ponto a gente pega. Outra coisa, o texto que eu falei de Timóteo, esse que está aqui em 2 Timóteo 4:2-4, né? Virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. É muito importante a gente perceber que hoje nós vivemos esse tempo. Não só hoje, mas em muitos outros tempos foi vivido isso. As pessoas não querem mais a verdade.
As pessoas querem a sua verdade. E hoje que nós vivemos um dia em que as pessoas são feitas como deuses, né? Hoje a gente tirou o foco do pastor, daquele que ensina, e colocou o foco na pessoa. Como na escola, talvez aqui, não sei no seu tempo de escola, mas no nosso tempo de escola, no meu tempo, um pouco mais de 30 anos atrás, quando eu era muito jovem, muito criança ainda, a gente tinha uma coisa em casa. Olha, o professor, você tem que respeitar. O professor é uma autoridade em sala de aula. Então, nós íamos para aprender com os professores. Nós íamos sabendo que aquele professor estava falando o que ele sabia. Hoje, mais não. Hoje, infelizmente, mais não. Então, na igreja, nós temos assim, o pastor está falando do que realmente ele sabe. Eu preciso saber isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter esse respeito. Porque senão eu vou desfazer de tudo aquilo que o pastor diz, de tudo aquilo que o irmão que pregou diz. E eu vou acabar, de uma certa forma, desfazer daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que esse curso vai formar vocês, para que vocês entendam melhor a palavra de Deus e possam aplicar. Então não dilua a palavra, ou seja, não enfraqueça, não distorça, não faça ela dizer o que ela não diz. E não se desvie da palavra. Né? Se mantenha firme nela. Paulo vai nos relembrar algumas verdades em Coríntios. Primeiro, não pregue com palavras de sabedoria humana. Vocês podem conferir esses textos. Não se preocupe com a falta de eloquência ou sabedoria superior. Às vezes a gente está preocupado com a forma como é feito e não com o que é feito. Nós temos que nos preocupar com o conteúdo, não é? Às vezes as pessoas podem... eu não gostei que esse pastor, o sotaque dele não é muito bom. Aí algumas pessoas podem dizer isso, né? Eu mesmo já me falaram isso. O sotaque do senhor e tal. Eu disse, olha, eu gostaria muito que você não prestasse muita atenção no meu sotaque, porque você vai perder de prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então, tente se pegar aquilo que eu estou falando e não a forma como eu estou falando. É muito engraçado isso. Às vezes você vai falar e alguém diz, olha como você fala isso diferente, você fala assim e tal. Mas o interessante é que a gente se apegue ao conteúdo e esqueça um pouquinho, porque às vezes a gente é enganado porque alguém tem uma boa retórica, né? Concentrar-se sempre no conteúdo. Pregue com humildade, com temor, reconhecendo as suas próprias fraquezas e o que é a palavra de Deus que você está pregando. Tenha cuidado em não depender das palavras engenhosas e persuasivas. Cuidado com isso. Às vezes a gente pega uma frase de efeito, muito bom, eu vou dar essa frase aqui e tal. Você pegou a frase de alguém, diga de quem é aquela frase. Fale explicando aquilo, mas não fale para sair dali como alguém que falou algo que é muito especial e que as pessoas guardaram ali como se fosse da própria pessoa, não é? Pela fé, permita que o Espírito Santo demonstre seu poder, à medida que você depende da palavra de Deus e não de suas próprias palavras, né? As pessoas têm que ficar impressionadas com a palavra de Deus e não com as suas palavras. Tem que sair dali impressionados com o texto bíblico e não com o pregador. Existem alguns termos aqui que nós precisamos conhecer, né? A exegese é o primeiro termo, hermenêutica e homilética. Eu vou de baixo para cima, tá? Então, homilética. Homilética é a forma como nós pregamos, né? Eu pego todo o resultado da minha interpretação bíblica e como que eu vou comunicar. Isso é homilética, né? É a arte de pregar, a homilética. A hermenêutica. A hermenêutica, as pessoas usam de duas formas. Ela tem dois processos, vamos dizer assim. Uns acreditam que a exegese está dentro da hermenêutica, outros acreditam que a hermenêutica não está na exegese. Eu acredito que esteja dentro, mas nós podemos diferenciar uma a uma. A hermenêutica são as regras que eu vou aplicar ao texto. Por exemplo, quando nós pregamos, nós geralmente utilizamos um método histórico-gramatical. Ou seja, nós nos valemos da história e da gramática para poder entender os textos. O que é a exegese? A exegese era formada por duas palavras gregas. A primeira palavra grega é uma preposição chamada ek. Ek é quando eu pego algo, está aqui, ó, e tiro de dentro para fora. Então, aqui está a Bíblia. A exegese é quando eu pego esse texto e coloco para as pessoas entenderem. Olha, eu estou tirando daqui para aqui, do texto bíblico para a minha mente. Isso é exegese. Eu estou tirando de dentro do texto para fora, para a minha mente, para a minha cabeça.
Esta é a exegese. Percebam isso. O que é exegese? Exegese é com essa, é um E, um I, um S. É diferente da exegese. Então, a exegese é quando eu pego daqui, coloco aqui. É quando eu quero dizer o que o texto vai dizer. É diferente. Isso não é o método de Deus. O método de Deus é tirar do texto bíblico para passar para as pessoas. Não tirar de mim para colocar no texto bíblico. Senão eu vou dizer que o texto bíblico não é suficiente, ele vai precisar dos meus remendos, né? Então eu não vou remendar texto, eu não vou dizer o que o texto quer dizer a partir de mim. Eu vou dizer o que o texto quer dizer a partir dele. É um texto muito interessante, para finalizar hoje, né? É o texto que está em Esdras, capítulo 7, verso 10 e 11. Eu quero que se torne uma realidade na vida dos irmãos. Esdras, capítulo 7, verso 10 e 11. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versados nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Essa primeira parte, versículo 10, é o que você precisa colocar no seu coração. E aí você pode colocar o seu nome no lugar de Esdras e dizer, porque eu pus no meu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumprir e ensinar os seus estatutos e os seus juízos. Com esta motivação no seu coração, você vai pregar de forma expositiva e você vai pregar a palavra de Deus. Tem uma atividade aí na página 23 do nosso módulo. Vou pegar ela aqui. Se você não tem, eu vou tirar uma foto dela e vou colocar no nosso grupo. Assim, qual é a responsabilidade primordial do pastor? Qual é a diferença entre pregação e ensino? Vocês vão até ver isso mais no módulo 8. Mas é muito bom aqui vocês pensarem um pouco sobre isso. O que é mais importante na igreja? Pregação ou ensino? Você pode dizer que são os dois, tá bom? Defina a pregação expositiva. Por que a pregação expositiva é tão necessária? Quais as verdades importantes o pregador deveria lembrar? Né? Está tudo aqui dentro da nossa aula, os irmãos podem fazer. Eu vou tirar foto e colocar no nosso grupo. Eu vou encerrar a gravação e se os irmãos tiverem alguma coisa para perguntar, podem ficar à vontade.